Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao Conversa de Classe. E vocês sabem, né, que o nosso programa aqui ele tem esse intuito de abrir horizontes no mundo da educação e em mundos atrelados aí à educação. E hoje, gente, eu tenho duas alegrias. Primeiro porque esse tema, vocês pedem, vocês falam sobre ele, eu sempre ouço os professores querendo falar, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Eu falo que é daqueles temas que nunca saem da moda, né? Não mesmo. E a segunda alegria é que eu estou recebendo a professora Liamar Maier de Paula, né? Que, gente, além de professora, daqui a pouco vocês vão ver assim, o show que é essa mulher. É uma amiga muito, muito, muito querida, né? E eu falo que a gente troca as estradas juntas, né? A gente vai, né? A gente viaja aí juntas para muitos lugares e é quando a gente tem as melhores conversas. Mas hoje a gente vai tentar reproduzir, uma conversa aqui dentro do Conversa de Classe. E eu já contei para a Liamar que aqui a gente começa começando, né? E eu quero mandar a primeira pergunta para ela, né? Liamar, considerando as mudanças e desafios que enfrentamos na sociedade atual, como que você enxerga o papel das habilidades socioemocionais na formação dos alunos e no trabalho da equipe pedagógica aí das instituições? Professora Liamar, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Ai, muito obrigada, que delícia estar aqui com você, Maíra. E um assunto que eu gosto demais, a gente tem buscado abordar, principalmente para dar suporte para os alunos e toda a equipe pedagógica. As questões socioemocionais hoje, mesmo sendo contemplada na BNCC, a gente ainda encontra, né, alguns desafios para os professores poderem trabalhar esse conteúdo, a forma de ir, né, fazendo a ligação, inclusive no dia a dia, mas é tão interessante que esse ano, logo de abertura, eu fiz uma palestra falando exatamente sobre isso, foi muito legal. Por quê? Nós olhamos para os alunos, mas a gente olhou para toda a equipe pedagógica, então, professores, todo o corpo administrativo, coordenação, direção, porque todos fazem parte desse conjunto. E o que acontece? Para a gente buscar desenvolver essas habilidades, existem técnicas para isso, que podemos utilizar, e recursos que podem fazer parte do contexto, né, de conteúdo na abordagem diária. Então, qual que é o olhar que eu procuro passar? E aí, o que eu procuro trazer, inclusive, de vivências, porque as vivências ajudam e estimulam muito esse diálogo. Em que sentido? Às vezes, até com jogos dentro de sala de aula, né? A gamificação, ela é fantástica para isso, estimula desde os pequenos da educação infantil, ensino médio, e eu vou além, tá, porque para as reuniões pedagógicas, né, aqueles momentos que nós temos de trocas, eu andei fazendo também aquelas momentos em que os professores podem parar, olhar para eles enquanto indivíduo no autoconhecimento e, a partir daí, falar sobre suas emoções. E eu montei estações de emoções para que eles pudessem fazer essas trocas, e foi muito lindo. E todo o olhar que hoje eu vejo dessas habilidades, ela é no contexto da convivência, não só no ambiente escolar, mas na própria sociedade em si. E aí a gente traz só um pequeno lembrete, que a questão da inteligência emocional, a gente pode trabalhar ela sempre, e isso envolve todo o conjunto escolar. Eu levo isso até no nível superior, por razões que nós somos seres humanos, desde pequenos, né? Até a fase que a gente às vezes acredita que está, nossa, eu estou muito maduro e tenho muitas vivências. Não,
todos nós precisamos, né? E também desmistificando, nesses momentos, a questão das terapias, né, Má? Né? A busca do psicólogo, a busca das terapias que normalmente dão todo um suporte, principalmente nas práticas integrativas, e a busca médica quando necessária. Né? Espero que eu tenha dado aí algumas dicas nesse primeiro momento, né? Mas que é saboroso demais trabalhar esse assunto. Né? Lia, eu acho que além de dar dicas preciosas, né, tem um ponto, né? Nós que trabalhamos muito com formação de professores, eu tenho trazido esse recado com muita constância, que formar é também ouvir. Esse profissional, Claro, né? Acolher muito. as demandas, entender Isso. aí as dores, né? Porque não há formação se a gente não trabalha exatamente esse lado das necessidades de cada um, né? Verdade, Embora a gente, claro, a gente leva temas, a gente leva habilidades, às vezes a gente até Isso. leva conteúdos também que são importantes ali para a formação, mas que a gente sempre encaixa esse espaço para a escuta legítima, né? A escuta Isso. aberta aí dos professores. E eu queria até te perguntar, né, pensando um pouquinho nesse assunto, Sim. a gente tem um mundo que está cada vez mais avançando, né, na tecnologia, e a diversidade cultural, ainda bem, ela está fazendo cada vez mais parte das pautas, das conversas e da escola, né? Quais estratégias inovadoras que você sugere para desenvolver essas habilidades nas pessoas, né? Exatamente aí diante dessa complexidade da educação que fica cada vez maior. E, inclusive, se você pudesse falar um pouquinho para a gente, como que a gente pode integrar o desenvolvimento das habilidades socioemocionais no currículo de forma eficaz, mas também de forma que seja abrangente e inclusiva para todo mundo. Assim, essas questões, né, tecnológicas, eu vejo muito ainda uma briga grande, né? Mas eu olho tudo sempre como algo que tem que ser parceria e agregar. Então, assim, não adianta eu olhar só o eliminar, não, eu tiro e só fico com a vivência física. A tecnologia, ela continua existindo. E quanto mais eu proíbo, mais eu instigo a necessidade de querer ter o acesso. Eu gosto muito do ponto de equilíbrio. Em que sentido? Eu tenho que, olhando desde essa criança ao jovem, no processo de educá-lo para o uso de forma positiva, e não como única fonte de desenvolvimento, não só de conteúdo, tá? Mas, inclusive, nas questões emocionais, que é a base aqui da nossa conversa. Então, o que eu normalmente acabo propondo? Por exemplo, quando a gente quer trabalhar com os pequenos, que eu gosto de indicar para os professores na educação infantil, vou usar esse exemplo assim, básico, mas a gente vai melhorando. O que acontece? A pessoa fala, nossa, a criançada é super agitada, porque não para, não sei o que. Quando volta desse momento, né, de intervalo, ou fez uma atividade que, né, eles têm toda a energia do mundo. Eu falo, tá, mas a gente pode começar a ensiná-los a meditação, a yoga, né, para a criança. Que tal se a gente colocar um vídeo onde tenha isso dirigido, então onde tem o passo a passo da meditação, da yoga, com aquela imagenzinha gostosinha que eles vão acompanhar. Eu estou usando um recurso, por exemplo, do canal do YouTube. Eu não estou tirando nada dos recursos, mas eu estou ensinando eles a utilizarem da melhor forma possível, que é, nesse exemplo, o caso da consciência da respiração, a consciência corporal, o momento em que eu desligo e volto ao meu ponto inicial. Então, eu gosto de olhar as coisas como minhas parceiras, e não um olhar daquilo é o meu inimigo. Porque se eu faço isso, eu dou mais reforço para aquilo que não estava sendo bom. Então, normalmente, se eu tenho um diálogo a partir disso, então eu olho isso para o professor. Eu vejo muito da família ainda, Maíra,
não só dentro da equipe pedagógica a gente falar isso, é tão interessante esse exemplo que eu comentei com você da educação infantil, porque quando eu vou trabalhar essas questões na formação dos professores, eu pergunto, professor, o que você faz, né, para você? Porque é isso, porque eu estou correndo. Mas assim, lazer, qual é o teu cuidado como hobby, momento? Aí eu brinco com eles, tá? Estou ensinando vocês a trabalharem usando um recurso, né, com as crianças. Vamos voltar, por exemplo, aí da yoga e da meditação. Professores, vocês fazem? Maíra, por incrível que pareça, a maior parte das minhas formações aparece, às vezes, uma pessoa que conhece técnica. Então, já começa que eu preciso trabalhar com o meu professor, porque para o bem-estar e qualidade de vida, que ele não está tendo. Porque se ele tem, ele passa a ensinar o outro também. Eu gosto muito de pegar o currículo, né? Vamos pensar assim, escolar, e atribuir, por exemplo, nas aulas de arte, um momento de uma arte-terapia, que eu posso falar de emoções através de pinturas, desenho, explorar artistas. Existem tantos recursos, né, como teatro. Eu tenho formas de abordar muito variadas. E eu gosto que isso seja explorado. No momento da educação física, no momento do contexto de história, que eu posso trazer quais eram os conflitos que não foram dialogados na história, por exemplo, que geraram, às vezes, uma guerra. Eu posso abordar aí, nesse momento, como a falta da escutativa e da cultura de paz. Será que naquele momento, dentro de algum outro contexto, se nós tivéssemos usado uma linguagem adequada, talvez teríamos evitado? Como é que eu lido com o conflito? Né? Como é o clima no meu ambiente de trabalho? Então, e aí eu vou entrelaçando o professor, o aluno, e o que eu posso trazer de, por exemplo, um vídeo me contando esses comparativos. Será que eu não posso fazer isso? E aquelas gamificações que estão ali, como que eu vou te dizer, Má? Construídas com aquele olhar para esse aluno e para esse professor. Então, eu gosto de fazer vou brincar assim, essa costura, nessa amarração, porque é assim que a gente consegue trabalhar. E na maioria das vezes, isso tem um funcionamento, além de conteúdo, é terapêutico, porque às vezes você está numa formação ou dando algum outro curso, né, Má? Que às vezes a gente também trabalha, você trabalha com isso, eu também. Que às vezes você está trabalhando um assunto que ele está entrelaçado e ele vai conversando com essa questão emocional, né? E a pessoa vira para você e fala, nossa, eu me emocionei porque isso me fez lembrar uma coisa que eu não tinha percebido. E você estava trabalhando um conteúdo, mas a sua forma de abordar acaba, muitas vezes, conseguindo conduzir e trabalhar com essas pessoas. Então, eu acredito muito nessa parceria, né, desse conjunto, dessa conversa. E quando a gente olha a própria BNCC, você vê tanta coisa contemplada, inclusive, que pode ser explorada e deve. E, às vezes, eu percebo que quanto mais eu puder trabalhar essas questões com os professores, com a equipe pedagógica, melhor será a abordagem deles, relacionando essas questões socioemocionais no conteúdo que ele aborda. Então, por exemplo, em matemática, eu posso, dentro da educação financeira, dizer o que abala emocionalmente quando eu não tenho, por exemplo, uma parceria familiar em que o orçamento é colaborativo, né, que todo mundo contribui. Vamos olhar nossa conta de luz? Como é que está? Nossa, olha, será que se a gente melhorar aqui, a gente guarda um dinheiro para uma viagem, para um passeio? Então, essas questões, você vê que a gente está cuidando do emocional, porque muitas vezes a família adoece emocionalmente por questões de não ter planejamento, orçamento, mas eu abordei matemática e trabalhei aí fortalecendo a questão socioemocional e o conhecimento do planejamento familiar também, quanto orçamento. Espero que eu tenha ajudado, né? Mas
Ajudou ali, porque eu acho que tem uma questão também, né, te ouvindo falar, a gente usa um termo, né, que eu sei que é um termo não muito acessível, mas eu vou falar o termo e vou relacionar com a sua fala. A gente fala da homologia de processo, né, a gente espera que aquilo que a gente leva na formação seja replicável para a vida da pessoa, né. É claro que é importante que isso instrumentalize para a vida do trabalho, a gente sabe, e instrumentaliza, é claro, né? Mas tem que ser para a pessoa, porque a aprendizagem com significado, ela muda a perspectiva de todo mundo, né? E acho que o exemplo que você deu da educação financeira foi incrível, né? Não é uma questão só de fazer contas, né? Mas é uma questão de uma saúde integral do sujeito, né? Do completo do sujeito, né? E aí, para a gente ir fechando, eu queria te perguntar o seguinte, né? Quando a gente fala de futuro, quais são as principais oportunidades e desafios que você vislumbra para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais? E eu queria também saber como que você acha que a gente pode nos preparar e também preparar as pessoas, né, para aproveitar o máximo dessas oportunidades e superar aí os desafios. O que eu percebo nos últimos anos? O que antes nunca era falado e era velado, hoje eu vejo que é um assunto muito abordado. Eu, particularmente, acredito que a gente deva, primeiro, continuar investindo nisso, nessa escutativa, no acolhimento, no exercício do acolhimento. Eu, particularmente, vejo que uma necessidade imensa, principalmente social, em todos os ambientes, no ambiente escolar, no familiar, no social, a questão da comunicação não violenta e a cultura de paz. Porque, infelizmente, nossas crianças e jovens têm visto adultos muito em desequilíbrio. Hoje, eles têm uma dificuldade imensa de se espelhar e ter alguém como exemplo. A gente vê isso em vários lugares. Por exemplo, pequenas discussões no mercado, na porta de escola, que eu, infelizmente, já presenciei, né? Pais que se pegam, em vez de trabalhar o diálogo, né? Por algum momento aconteceu algo que desagradou um ou outro, as pessoas já, a princípio, julgam muito a situação. Eu já presenciei violência deles grande na frente dos próprios filhos e que, infelizmente, acabam afetando eles de uma maneira, não é só o trauma, mas você reforça alguns tipos de comportamento. Eu, particularmente, acredito que investir no diálogo com a família e a escola e a comunidade é o caminho para que a gente busque um equilíbrio melhor para as questões emocionais, que hoje a gente ainda assiste muito abalada. Hoje a gente observa-se que aquela mistificação que se tinha negativa de que se falar de emoções, sentimentos, era algo a ser ridicularizado, a pessoa era, porque a pessoa é muito frágil, porque a pessoa ela não é capaz. Então entrava aquela questão do desse, acho que nem sei se só julgamento, mas é um preconceito com relação a isso, e que, na verdade, por conta dessa conduta, se afastou muito da realidade. Então, eu trabalho, às vezes, a ausência que a gente tem no contexto familiar, acredita-se que com coisas que eu dou, que eu compro ou que eu direciono, isso vai suprir e não vai. A maioria das vezes é melhor aquele tempo de qualidade, que você efetivamente está envolvido, ouvindo, participando, do que afastando. E o caminho que eu vejo é que cada dia mais a gente fortaleça mesmo essa relação de estar presente. O estar presente, muitas vezes, você vai, por exemplo, num restaurante, você vê família, amigos, e às vezes você para um minutinho só que você observa, as pessoas estão ali, mas elas não estão, porque elas estão no recurso tecnológico, seja celular, tablet, que seja.
Não estou dizendo que aquilo não tem importância, estou dizendo que não existe um ponto de equilíbrio na vigília daquilo que eu uso como extremismo. Então, se a partir do momento eu tenho um equilíbrio, que agora eu estou usando isso, porque eu preciso fazer alguma atividade, eu preciso responder alguém da família, ou mesmo contexto de trabalho, ok. Ah, eu usei aquilo lá um pouco porque eu quis ver tal jogo, eu quis participar de... Ok, mas não é só isso. E não adianta cobrar da criança e do adolescente algo que a própria família, a sociedade não faz. Então, a sociedade ela não para te ouvir, né? Então, aí você quer que a criança te ouça, o adolescente te ouça. As pessoas só sabem se expressar, muitas vezes, gritando o tempo inteiro e não conseguem ouvir quando você tem uma fala comum. Eu gosto muito dessa abordagem das atividades que podem ser feitas ao ar livre com a natureza. A escola pode propor isso, a família, a sociedade também. Existem muitas opções bacanas, inclusive aqui na nossa cidade eu vejo muitas, né, Maíra? Que contempla toda a faixa etária, então, tipo, desde o bebezinho até o idoso. E eu acredito que esses momentos, Maíra, que integram toda a faixa etária, é muito bacana. Então, quando você vê um ambiente que tem desde o pequenininho lá, né, que tem seus 2, 3 aninhos, até a pessoa que está na sua faixa dos seus 70, 40 e os de 20, você observa que para quem está ali existe uma relação social, uma relação que pode trabalhar assim, sempre o pertencimento, porque socialmente a necessidade de pertencimento é grande, isso em todos os ambientes, você sabe, né? A gente percebe isso muito claramente, e eu acredito que se a gente puder fortalecer essas questões que eu acabei de falar, talvez a partir daí eu encontre mais opções e soluções. Porque eu vejo assim, nós estamos dando os passos, e a cada passo é um processo, e o processo ele não é rígido. Ele é para ser, agora vamos reavaliar se o caminho que nós estamos traçando, ele está sendo legal. Ah, não, ó, tá sendo bacana, então vamos complementar, vamos agregar. Então, eu acredito que a minha contribuição, quando eu olho esse caminhar aí que você trouxe na pergunta, seja esse, né? Vamos juntos aí olhar para cada sentimento, vamos focar muito nessa cultura de paz e na comunicação não violenta, porque esse é o primeiro passo. E usar os recursos que nós temos hoje de ferramentas tecnológicas, entre outras que não são, para nos ajudar. Aí, a gente vai poder trabalhar muita coisa boa, se Deus quiser, com esse povo lindo ainda aí que está construindo essa nova etapa da vida, né? E também fortalecer quem está aí já à frente, né, de tudo. Que mensagem maravilhosa aí de finalização, né, Mar? Que conversa linda, né? E que bom ter você aqui. Eu sempre falo que, gente, conversar com a Liamar, você consegue se ver melhor, né? Ela tem essa qualidade como professora de abrir o mundo interno da gente, né? E eu tenho certeza que quem está assistindo a gente também vai ter essa impressão aí ouvindo você. Eu te agradeço, né, de ter vindo aqui de forma tão generosa. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Com certeza, até. Obrigada. Tchau.